eu te dou graça, e graça, Senhor, e graças Deus, Senhor, e Jesus. Que consola sempre os que choram, Por mais que eu tento decifrar tua presença, não consigo, não. Tua grande compaixão e amor por mim quebranta meu coração. E tudo que eu tenho é tão pouco para te oferecer. Diga: Altíssimo, digno de toda adoração. Tu és santo e toda eternidade te adora. Rei da glória, príncipe da paz e soberano. Rasgaste o véu e teu amor por mim bradou. Rei do universo que consola sempre os que choram, Por mais que eu tento decifrar tua presença, não consigo, não. Tua grande compaixão e amor por mim quebranta meu coração. E tudo que eu tenho é tão pouco para te oferecer. Cante bem alto e diga: Altíssimo, digno de toda adoração. Tu és santo e toda eternidade te adora. Rei da glória, príncipe da paz e soberano. Rasgaste o véu e teu amor por mim bradou. As loucuras profundas de uma alma desesperada pelo dono dela, seu Criador. As loucuras profundas de uma alma desesperada pelo dono dela, seu Criador. Altíssimo, digno de toda adoração. Tu és santo e toda eternidade te adora. Rei da glória, príncipe da paz e soberano. Rasgaste o véu e teu amor por mim bradou. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Diga:
Antes de sentar, diga a pessoa do outro lado: Deus rasgou o véu naquele lugar para você ser livre nessa noite, nesses dias. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Aleluia. Deus é fiel, amém? Deus é muito fiel. O Areni Reis está aqui, o nosso irmão Areni Reis. Aleluia. Eu quero ler o testemunho que ele nos trouxe para abençoar a tua vida, amém? Na semana do jejum recebi a notícia que meu tio baixou ao hospital em Gramado com falência múltipla dos órgãos. Coloquei o nome dele nas orações daquela semana. Os médicos acharam que era leptospirose ou hepatite. Ou seja, essas duas são terríveis. Ele ficou 14 dias na UTI e 4 dias no quarto. Depois da semana de jejum e oração, ele começou a melhorar. E no domingo próximo fomos visitá-lo em casa. Até nos dias de hoje, os médicos não sabem o que ele tinha. Falaram que, como ele nunca havia tomado antibiótico, o medicamento fez efeito rápido, mas Deus estava com ele em nossas orações. Glória a Deus, ele está recuperado. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos continuar orando, amém? E Deus vai continuar respondendo. Glória a Deus. Abra a Bíblia nesta noite em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Nós temos aqui, do verso 24 até o verso 29, as últimas palavras de Jesus no Sermão do Monte. Todo aquele que, pois, que ouve estas minhas palavras, que era o Sermão do Monte que ele estava encerrando, e as pratica, será considerado um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus, presta atenção, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas daquilo que ele ensinava, daquilo que ele falava, sua doutrina. Por quê? Porque ele falava e ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Estamos aqui nesta noite para dizer para você e para mim, como cantamos em um cântico aqui, que Deus tem um novo amanhã para nós. Pregamos semana passada que Deus é aquele que nos dá um recomeço em nossas vidas. E hoje viemos aqui para dizer que a palavra do Senhor é a única palavra que tem poder para gerar vida, transformar, curar, salvar, abençoar e libertar. É interessante que até os dias de hoje acontecem isso. Hoje nós ouvimos muitas pessoas falando, mas são apenas teorias e opiniões religiosas. Teorias e opiniões religiosas não trazem mudança. Teorias e opiniões de qualquer religião, de qualquer país, de qualquer continente, não têm poder para libertar, para curar, para salvar, para tocar uma pessoa como esta que estava no hospital. Não tem. Mas a palavra de Jesus, ela tem autoridade. E é interessante que as pessoas
elas não eram alcançadas por outras coisas aqui, no final desse sermão, a não ser pela palavra de Jesus, que trazia mudança na vida deles. E é interessante que a multidão estava acostumada a ouvir os fariseus. E eles dizem bem claro, e os escribas, é diferente. É diferente. Por que a palavra de Jesus é diferente? Por que aquilo que Jesus falou, fala e vai falar é diferente? Por quê? Porque ele é o Filho do Deus vivo. Ninguém é igual a ele. Ninguém pode ser comparado a ele. A ele foi dado autoridade naquilo que ele fala e naquilo que ele faz. A Bíblia diz em João capítulo 1, verso 4, que ele é alguém que tem poder criativo e nos traz mudança e vida. Olha que interessante, esse capítulo de João fala da pessoa de Jesus. E diz no verso 4, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A Bíblia fala que Jesus, além de ser o Criador, ele estava, no início, quando tudo foi criado, ele é vida, ele é luz, mas também ele é redenção. E é interessante que quando Deus toca as nossas vidas, o Espírito de Deus toca nosso ser, nós entendemos que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que tem poder. E a Bíblia diz que ele, não tendo pecado, se fez pecado por nós. Para quê? Para nos arrancar desse mundo tenebroso, desse mundo perdido, para nos tirar das trevas para a luz, da morte para a vida, da tristeza para a alegria, da angústia, do medo, da insegurança para a paz, da solidão para viver em família. Só ele tem poder. E aquelas pessoas como nós hoje tinham sede da verdade. Todo ser humano tem sede da verdade. As pessoas procuram religiões, procuram isso, procuram aquilo outro, porque elas querem algo para mudar a sua vida. E nesta noite nós viemos aqui para dizer que as palavras de Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ainda tem poder para tocar a minha vida e tocar a tua vida. Aquilo que eu não posso fazer, ele já fez na cruz. Aquilo que eu não consigo realizar, ele já realizou naquela cruz. E é interessante que quando nós lemos os evangelhos, ou o Novo Testamento, nós somos colocados em uma posição, ou cremos ou não cremos, ou aceitamos ou não aceitamos. Mas isso não muda a autoridade que ele tem. E estas pessoas aqui, elas acreditaram. Elas creram que Jesus era o Filho unigênito que veio para salvar, perdoar, curar. E aí eu quero falar uma coisa interessante para você e para mim nesta noite. Parece que hoje estão pregando um evangelho, um Jesus, fora da Bíblia. Jesus tem poder, porque ele é o Filho de Deus. Mas também ele tem poder nas suas palavras, por causa da sua função, por causa do seu chamado. Ele sabe por que veio à terra. Ele sabe quem era o inimigo do homem. E ele enfrentou o inimigo e venceu o inimigo. Ele sabe por que ele tinha que morrer. Ele sabe que ele tinha que ir para aquela cruz. E ele não fugiu daquela cruz. As palavras de Jesus têm poder, porque ele não é falso. As palavras de Jesus têm poder, porque ele não é interesseiro. Ele não quer o teu dinheiro, ele não quer os teus recursos, ele não quer te
viver uma vida pensando que quanto mais tu vai dar, mais tu vai receber. Não é assim o Evangelho. Ele é sincero no seu chamado e no seu propósito, e tem poder nas suas palavras, porque ele tem honestidade, ele tem sinceridade, e ele sabe a minha dor e a tua dor, e ele morreu e venceu por mim e por ti gratuitamente. Às vezes parece que hoje o Evangelho e a função de Jesus Cristo parece que está sendo esquecido. Ele não era mais um grande mestre no meio de outros mestres. Ele não era mais um que chamava atenção para si, como tinha outros na época. Ele não era uma pessoa interesseira que fazia as coisas para se valorizar e se enriquecer a si mesmo. Não. Ele era diferente. Já havia pessoas mestres naquela época. Já havia pessoas que falavam do Antigo Testamento naquela época. Mas ele era diferente. Ele era muito mais que um personagem religioso popular. E tem muitos hoje. Tem muitos hoje. Jesus não é um personagem popular religioso. Um personagem popular religioso, ele não tem os interesses de Cristo. Interessante que Cristo não veio para se autovalorizar. Eu acho interessante que ele nem botou o nome da igreja dele. Ele disse que veio para construir a igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas ele não estava preocupado em formar uma grande estrutura, em formar algo que chamava a atenção das pessoas, fora daquilo que ele é e daquilo que ele podia fazer. Cuidado, tem muitos personagens religiosos nesses dias, usando o nome de Jesus para se autovalorizar e engordar a sua estrutura. Desculpa a minha sinceridade. Os milagres na vida de Cristo exaltavam Deus. As curas e as libertações engrandeciam a Deus. Ele era mais do que isso. Ele não era um personagem. Ele não veio para figurar. Ele não veio para tomar plataformas. Ele veio como Cordeiro de Deus para morrer naquela cruz por mim e por ti. A Bíblia diz em Filipenses, e é interessante, esta passagem tem que ler, porque ela faz parte da essência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim em Filipenses capítulo 4, do verso 6 ao verso 8: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, digam todos, guardará nossas mentes e corações. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o teu pensamento. A Bíblia diz que ele veio, se tornou homem, se humilhou e morreu por nós naquela cruz. Sabe por que estamos aqui hoje? Porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei do Universo, como cantamos, ele foi aquele que deu o maior exemplo de humildade. E ele estava ali anunciando aquelas palavras, e aquilo estava entrando no coração daquelas pessoas, como está entrando no nosso coração. E ele não falava bonito, não. Ele falava palavras como quem tem autoridade.
E aqui eu quero entrar num aspecto muito importante que só Jesus tem poder. Foi dito aqui nesta noite já. Seja o que for que esteja incomodando, atrapalhando, Jesus tem autoridade para romper isso. Seja o que for que esteja aí se levantando contra, Jesus tem autoridade para resolver esse assunto. E a Bíblia diz em Mateus, um pouco mais à frente, 8, de 1 a 3. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. E Jesus, como Filho do Deus vivo, que as suas palavras têm poder por causa do que Ele é, e da sua função e do seu chamado, estendeu a mão para alguém que não podia ser tocado. E aquilo foi um choque naquela época. E eu vim aqui nesta noite para dizer: se a sociedade está desprezando um ou outro, Cristo não despreza ninguém. E o evangelho que pregamos, ele é inclusivo. E ele te toca nesta noite. E o que está te contaminando, sai pelo poder que há nele. Alguém que não podia ser tocado, Jesus estende a mão para ele, toca aquele homem, dizendo: quero, amigo, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. A autoridade de Jesus, ela é manifestada por aquilo que ele falava, por ser filho de Deus, ter o respaldo de Deus por trás, mas também a autoridade do que ele falava era respaldada pelos feitos por ele realizado. Quem já foi curado por Jesus aqui, levanta a mão bem alto. Quem já foi liberto de um vício aqui? Aí está. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Seja qual for teu desafio, tua necessidade nesta noite, Ele é o mesmo. Nós viemos aqui esta noite simplesmente como um dos instrumentos de Deus nesse ambiente, nesta noite, para dizer: creia nas palavras de Jesus. E a tua vida vai ser mudada e transformada. Se é doença, sai. Se é força maligna, também sai. Certa vez, Jesus, como Filho do Deus Todo-Poderoso, que veio com essa função de amar e socorrer e manifestar a sua palavra com autoridade. Diz um pouco mais aqui no verso 26. Perguntou-lhes Jesus então, verso 26, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Diga à pessoa que está ao teu lado: Deus está mudando a tua vida nesta noite. Diga: as palavras de Jesus têm poder sobre ti nesta noite. E seja qual for a situação, Ele tem uma palavra para trazer a solução. Seja qual for a circunstância, Ele tem a palavra para trazer a solução. E aqui diz: e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Deus me trouxe aqui com meus irmãos essa noite para estar com vocês, para dizer: eu sou o mesmo, o meu filho é o mesmo, creia nele. E esta noite ele se levanta na tua vida, repreende o vento, as forças contrárias, e vai haver grande bonança na tua vida. Diga: eu recebo a intervenção de Deus na minha vida, e eu declaro que eu vou ter paz, descanso, mudança e solução. Ninguém pode nos dar maior convicção e certeza de ter paz, descanso e segurança, a não ser Jesus. E Ele venceu a morte, Ele venceu as trevas,
Ele venceu toda força maligna, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Mas você pode dizer, mas é muito difícil. O fardo é muito grande, o desafio é muito grande, a luta é muito grande. Mas aí é que entra Jesus. Aí é que entra o evangelho da graça, da manifestação da pessoa de Jesus Cristo. Se você abrir o teu coração e deixar Ele entrar em ti com a sua palavra e seu poder, você vai experimentar a intervenção dEle na tua vida. E você vai entender que não é pelo teu conhecimento nem pela tua força, mas é pelo agir de Deus, a manifestação da graça e da bondade de Deus em nossas vidas. Nenhum de nós aqui tinha força para abandonar o vício que tinha. Nenhum de nós aqui tinha força para deixar de ser irado. Nenhum de nós aqui tinha força para deixar de beber e fumar. Nenhum de nós aqui tinha força para dizer palavra feia, palavrões. Mas quando Cristo entrou em nossa vida, nós somos mudados pela sua graça e pela sua intervenção e pelo seu poder. E a Bíblia diz que quando Cristo estava pregando e baixaram na frente dele um paralítico, ele manifestou um poder que até então nunca alguém tinha dito: os teus pecados estão perdoados. Diga a pessoa que está ao teu lado: Jesus tem poder, amor e graça para perdoar todos os teus pecados. E como falamos na terça passada, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas, Ele te dá um novo recomeço, através do seu perdão naquela cruz. Por que as palavras de Jesus são diferentes? Porque Ele fala as palavras de Deus. Ele é o Filho de Deus. E por aquilo que Ele fez, e também por aquilo que Ele vai fazer. O mundo está para ver o maior acontecimento de toda a história: a segunda vinda de Cristo Jesus. Com certeza Ele nasceu, com certeza Ele foi crucificado, com certeza Ele foi levado para um túmulo, com certeza Ele ressuscitou, com certeza Ele subiu aos céus, mas com certeza Ele vai voltar a segunda vez e vai levar o seu povo, a igreja, para morar eternamente com Ele nos céus. Ele tem poder no passado, tem poder no presente e vai ter poder nas suas palavras para sempre. E eu te faço uma pergunta: o que tu está esperando para confiar nas palavras de Jesus? Se Ele sabe o que é melhor para ti no passado, no presente e no futuro. Em próprio João aqui, capítulo 14, diz assim para nós nesta noite. João capítulo 14, do verso 1 ao verso 6. Não se turbe o teu coração. Não fique perturbado. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Por isso que a Bíblia diz: quem pode nos separar do amor de Deus? Eu declaro nesta noite, pela fé, em nome de Jesus Cristo, a obra que Cristo fez na tua vida é eterna. A obra que Ele começou na tua vida é eterna. E aquele que ainda não foi alcançado, nós estamos orando e jejuando e crendo na palavra de Deus, que as forças malignas estão atadas e essas pessoas serão soltas e alcançadas e libertas pelo poder do nome de Jesus Cristo. E será um ano de uma grande colheita no Vale dos Sinos.
Amém, irmãos? Diga: eu e a minha casa, pela fé na palavra de Deus, vamos servir a Deus. E aqui diz: não se turbe, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Cristo é poderoso. E ele disse certa vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas me chama a atenção que esse capítulo encerra dizendo que a palavra de Jesus tem poder, mas é necessário uma decisão da minha parte e da tua parte. Do verso 24 ao verso 27, fala de dois tipos de coração de pessoas que haviam na época de Cristo e também podem haver nos dias de hoje. Mas o Evangelho é uma palavra de esperança, o Evangelho é uma palavra de mudança. E eu estou aqui nesta noite para dizer a todos nós: é possível ficar em pé na hora da tempestade, é possível vencer na hora da luta, é possível vencer na hora da dificuldade. Como? Dá crédito à palavra de Deus. Não basta apenas ouvir, é preciso obedecer. Não basta apenas ouvir, é preciso obedecer. Aquele que ouve e obedece é como um homem sábio que edifica sua casa sobre a rocha. E nós vemos pelas Escrituras que Jesus é a pedra angular, que Jesus é o fundamento que nunca vai ser destruído. Todo e qualquer pecador pode entregar sua vida a Jesus e ter a sua vida alicerçada sobre a rocha. E escutem bem o que eu estou dizendo agora. A pressão desses dias é muito forte sobre o Evangelho e sobre a verdade e os princípios bíblicos. Mas a igreja na terra, lavada e purificada pelo sangue de Jesus, não vai ceder e não vai mudar. Quando que cedemos e mudamos? Quando ouvimos e ignoramos. Ouvimos e ignoramos, mas quando ouvimos e fazemos daquilo a base da nossa vida, nos comprometemos com aquilo, fazemos de Jesus e do seu Evangelho e do seu reino a coisa mais séria da nossa vida, nós ficamos em pé. Mas quando ouvimos e ignoramos, desprezamos, estamos construindo a mesma casa que é construída sobre a rocha, mas na hora do desafio, e aí é que aparece a diferença, é quando vem a tormenta, quando vem a fúria do vento, quando vem a dificuldade, quando vem aquilo que ninguém espera. A palavra de Jesus é com autoridade, porque Ele é o Filho de Deus, Ele veio para realizar a vontade de Deus, Ele realizou a vontade de Deus, Ele vai voltar, mas você tem que acatar essa palavra. Precisa acatar essa palavra. Igreja, quem é convertido aqui, levanta a mão bem alto. Quer ser feliz na tua vida? Acate a palavra de Deus na tua vida. Bota a palavra de Deus como a base da tua família. Aí está a nossa segurança. E a grande diferença não era na parte externa, mas era no fundamento. É naquilo que não se enxerga. E Jesus disse que nós devemos deixar ser limpo por dentro
e por fora vai automaticamente aparecer. E se alguém quer construir algo para não cair, deve cavar bem fundo. Se você vai ao dentista para tirar uma cárie e ele não limpar bem até o fundo, cedo ou mais tarde ela desperta com uma dor terrível ainda. Pior. Eu tenho convicção no meu coração que Deus está levantando um povo obediente, submisso à sua palavra, que vai vencer todo e qualquer obstáculo que possa essa nação e o mundo passar daqui para frente. E eu te animo nesta noite a dar valor como? As palavras de Jesus que tem poder e autoridade como? Dizendo, eu me rendo aos teus pés. Eu me rendo à tua palavra. Eu sujeito a minha vida aos teus princípios. Eu sujeito minha vida à tua vontade e ao teu querer. Como falamos, Jesus não veio para ser um líder religioso com glória para si. Ele veio para fazer uma obra que nunca ninguém tinha feito, para me salvar e para te salvar. E logo depois que ele fala isso, nós já lemos, ele cura um leproso, cura o criado de um centurião, cura a sogra do Pedro. E no verso 16 do capítulo 8, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. O que Jesus usou? A palavra. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Eu queria te lançar um desafio nesta noite. Se você ainda nunca entregou a tua vida para Jesus como teu Senhor e Salvador, hoje é a noite para você fazer isso. Se você já entregou a tua vida e precisa de uma direção na tua vida, procure todo dia a palavra de Deus para orientar a tua vida. Eu tinha 17 anos de idade. Estava num retiro. Se manifestou um homem endemoniado. Terrivelmente. Terrivelmente. E eu e outros jovens oramos, repreendemos, 2, 3 horas. E não saía. Usamos muitas palavras. E um teve uma brilhante ideia: vamos acordar o pastor. Acordamos o pastor. O pastor era um homem muito calmo. E era lá no sítio em Gravataí onde nos criamos. E o dormitório era na parte de cima. Descia, tinha um campo. E quando o pastor começou a descer, eu estava ali na frente daquele endemoniado orando. Aquela força maligna que estava naquele homem disse: Jesus está chegando perto de mim. E nós nos olhamos: mas será que Jesus não estava aqui todas essas 3 horas conosco?
E quanto mais perto o pastor chegava, mais ele gritava: Jesus está vindo e eu não estou aguentando. E ele saiu correndo para o fundo, onde tinha uma quadra de futebol, de cimento, tinha um muro. E o pastor veio com aquela calma dele. E quando chegou, só disse: em nome de Jesus, te repreendo, sai. Aquele homem se atirou para trás e foi liberto. Que tipo de cristão queremos ser? Aqueles que vão passar a vida toda gritando e xingando com as trevas? Ou aquele que vai se consagrar, deixar a palavra limpar o coração, quebrantar, mudar? Eu creio fielmente que Jesus está chamando uma igreja que não precisa falar muito, mas pela consagração e pela entrega vai ter autoridade cada vez mais. Nunca mais esqueci aquilo na minha vida. E aqui diz que Jesus, com uma mera palavra, libertou muitas pessoas. E Ele está aqui nesta noite. Então, 2 desafios essa noite. Busque uma vida com Deus essa noite, você que é convertido nesse ano. Que a autoridade de Deus vai fluir na tua vida. Às vezes nos perguntamos: mas por que isso está acontecendo se eu vou na igreja? Não basta ouvir. Não basta ouvir. Tem que obedecer. Tem que fazer daquilo a coisa mais importante da vida. Jovens, vocês têm a vida toda pela frente. Entregue a vida de vocês para Jesus. E vocês vão ver a palavra dele construindo a vida de vocês. E eu profetizo nesta noite que ele tem poder pela sua palavra para edificar todos que estão aqui sobre ele mesmo, que é a rocha. E você vai vencer. Você vai vencer. Eu te dou graça e graça, Senhor, e graças a Deus, Senhor, e Jesus.